Olá, nono ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Isso aí, eu faço aquele suspense, né? Porque pode ser tecnologia, pode ser Educação Física. Não. Educação Física e Educação Física com quem, povo? Grita aí. 1, 2, 3 e já! Opa! Mara! Eu ia gritar, Mara. Comigo? Então, muito... Você ia gritar, Mara? Eu ia gritar com 1, 2, 3 e já! Mara! É que eu já gritei hoje, daí agora não vou gritar melhor mais, não. Então, muito boa tarde, nono ano. Boa tarde, professores, família, se tiver aí juntinho. Quinta-feira, o nosso encontro. Eu, professora Mara, com a professora Juliana, para uma aula com o tema sobre estereótipos e... Vou pôr ali para todo mundo. Cadê? Foi ou não foi? Acho que não foi, hein? Não foi. Foi? Não quer. Aqui, estereótipos e preconceitos na dança. Isso, então vocês vão poder visualizar aí. Nós já trabalhamos, não é, Juliana, algumas habilidades, agora é uma retomada, isso tudo já foi conversado. E aí são habilidades essenciais que precisam ser retomadas aí. No ano a gente consegue estabelecer um diálogo muito bacana. Então, vocês, estudantes, vão passando aí as interações, as respostas das nossas atividades aqui para os professores de vocês. De preferência, nos passar com o nome, professores, tá bom? O nome e a escola, para a gente parabenizar aí o pessoal participando. Isso, tudo bonitinho para a gente dar o crédito a quem merece, né? E aí enaltecer esses alunos que estão presentes, né? A gente fica, essa busca ativa, toda essa questão que está rondando a nossa vida hoje, então a gente precisa valorizar aqueles alunos que estão aqui com a gente. Portanto, professores não, alunos, não deixem seus professores solitários. Isso. Então, participe todo mundo, né? E habilidade, dona Juliana, já que você gosta, a Juliana sempre fez questão de ler habilidade, então a gente já combinou assim, a habilidade é com ela. Dona Juliana está aqui. Identificar e discutir os estereótipos e preconceitos relativos às danças, propondo alternativas para superá-los. Então, nós falamos um pouquinho de dança também, né? Bastante a gente discutiu. E vamos lá. Qual é o nosso objetivo, então? É conhecer e identificar esses estereótipos e preconceitos e até mesmo, Ju, com eles, dar uma definição, focar aí numa definição em que todo mundo consiga realmente, né, a princípio, saber o que é estereótipo, o que é preconceito e partirmos para uma reflexão durante essa aula. Tá bom? A professora Vera Lúcia falou que esse tema é ótimo. Eu também amo esse tema. Nós abordamos, sim, esse tema. Hoje, inclusive, no 8º ano, mas foi com o esporte paralímpico, que era o tema vivenciado anterior, né? Então, a gente vem aí nessa sequência e nós vamos tratar dessas questões na dança. Porque a dança, ela é envolvente, ela é gostosa, ela nos faz... Procuramos a dança pelo lazer, procuramos a dança por mil questões, até mais, né? Cada um procura a dança ou não, por algum motivo em especial. Mas nós sabemos, não é, Ju, que no mundo da dança existem, sim, os preconceitos, existem os estereótipos, e hoje a gente está aqui para conversar sobre isso. Mas bacana a imagem que está aí, você não acha? Você vai me fazer chorar hoje, não, você vai me lembrar do meu passado. Então, a Juliana, hoje a gente tem uma convidada especial, a professora Juliana, que vivenciou, né, a dança, o balé por anos. Então, vamos lá. Aquela pergunta nossa, para que seja respondida sempre ao final aí. Como podemos combater o preconceito e os estereótipos nas danças? Uma pergunta simples, mas com um peso aí na resposta, né? Algo bem complexo. Então, vamos lá. Primeira interação. Eu sei que nós temos três perguntinhas, né? Duas perguntas e uma citação, né? Então, vamos lá. Você alguma vez já criou uma imagem ou uma opinião sobre alguma pessoa apenas ao ouvi-la ou vê-la uma única vez e depois percebeu que estava errado? Você acha isso correto? E cita um exemplo para a gente. Olha só a complexidade dessas nossas respostas. Posso responder? Ju, pode, mas vamos esperar? Você quer ir respondendo? Não, sabe porque eu lembrei aqui quando a gente escuta alguém no rádio. Sabe, quando a gente escuta alguém no rádio, aí você faz ideia daquela pessoa. Daí você vê o cara, locutor, sei lá, de futebol, enfim, qualquer cara, um apresentador. Aí na hora que você vê, você fala, nossa, a voz desse voz homem não combina com a pessoa, é isso? E você acha isso correto?
Então, eu não sei nem se é um estereótipo ou um preconceito que eu crio, mas é uma imagem que eu crio. E não acho que, tipo, eu fico decepcionada ou... Não, eu só acho, nossa, porque a gente faz algumas alusões. Determinada pessoa de um determinado tipo tem uma voz de um mais grave, enfim. Mas é legal. É um bom exemplo, que a gente consegue fazer um paralelo bem certinho de onde nós queremos chegar. É isso mesmo. Não é nem questão de, tipo, porque a pessoa tinha que ser daquele... Não, eu crio. Não sei se todo... Vocês são mais assim também aí? Não sei. Alunos, professores, falam. Vocês escutam uma pessoa pelo rádio? É que eu acho que os alunos nem escutam mais rádio, né? Não. Então acho tá que bom. não. Você vê a voz de um cantor novo, daí você acha que o cantor é de um jeito, na hora ele é outro. E aí, vamos ver então se eles chegaram nessa mesma... Se eles colocaram esse apontamento igual a você ou se eles eram com coisas diferenciadas aí. Vamos lá. Isso aí, ó. A professora Débora, mais uma vez, aqui colaborando. Assim, a gente gosta muito. Gente, hoje a gente estava fazendo umas bagunças ali. Olha como eu estou descabelada, mas tá bom. A professora Débora, da escola Joaquim de Moura Candelária, com o aluno Cauã. Para a primeira, ele falou que ele nunca fez essa questão de pensar como poderia ser antes de ouvir. E o 2, ele falou que acha isso errado. Tá, então se ele não fez, ele não tem um exemplo para citar. Então, muito obrigada pela sua participação. Citar um exemplo aqui, o professor Aparecida. Tipo a voz do Anderson Silva, lutador. Verdade. Você nunca ouviu a voz dele? Já. Então, ela deu um exemplo, que geralmente as pessoas fazem uma conexão de uma maneira... A voz, a gente imagina algo, né? E quando vemos... percebemos que não era aquilo que nós imaginávamos. Então, foi isso que a professora falou, que foi isso que a professora Juliana falou. Isso. Nós pensamos em algo e quando a gente vê, fala, puxa, não é isso que eu imaginava. Então, isso está correto? Foi que a professora... Nem é um pensamento ruim, mas é uma projeção que acabou sendo feita. Mas temos que tomar cuidado para que isso não vire algo. Isso, que não seja ofensivo, que não seja para o lado negativo. Exatamente. Mara, professora Roseli trouxe a resposta do Jonathan. Sim. Por que o negócio mexeu aqui? Gente, juro por Deus, ó. Calma aí. Ih, deu ruim aí no seu celular? Aqui, achei. sim. 2, você acha correto? Sim. 3, na TV, no rádio, na mídia social também. Ele é da PEI Alexandre Rodrigues Nogueira. Eu acho que todo mundo acabou indo, né, por essa questão de imaginar algo referente à voz da pessoa. E depois, quando vê, falar, puxa, mas não era isso que eu tinha imaginado. Está certo, errado. Nesse caso, a gente não vai para a questão de ofensa, nada, né? A não ser que você prossiga aí nessa linha de raciocínio de uma forma a denegrir. Mas, do contrário, aí você pode responder o sim ou não. Tem mais algum exemplo? Porque, assim, Ju, exatamente... eu fiz a inversão, né? Ao invés de eu perguntar para eles o que seria tal coisa, eu vim com uma denominação para que a gente entendesse. Então, do que nós tem? O professor Fábio, a aluna Tainara, da Escola Estadual Consuelo de Presidente Epitácio. Ela respondeu a 3. Então, ela citou um exemplo. Quando criamos uma imagem a partir de algo que alguém falou. Também. Então, eu te conto alguma coisa, você cria uma imagem, depois você verifica que não é aquilo. Ou, às vezes, deturpamos alguma informação. Pode ser também, não é? Então, olha só, quando a gente realmente faz imagem ou cria uma opinião sobre alguma pessoa apenas, né, por ouvi-la ou vê-la uma única vez, e depois percebe algo errado sobre o que nós criamos acerca dessa pessoa, nós chamamos de estereótipos, certo? Exato. Então, aí eu fiz só uma inversão. Ao invés de eu perguntar para vocês o que era estereótipos e vocês darem a definição, eu vim aí no modo inverso. Mas estereótipo é isso. Nós criamos algo, né? Acaba virando aquela questão, né, de senso comum. Então, assim, todo mundo fala, eu acho que é isso também. E aí a gente vai misturando com a próxima que eu quero conversar aqui. Mas assim, nós professores de educação física tem isso. Você fala que você é professor de educação física, todo mundo cria o estereótipo que a pessoa é bombada. Tipo, ou pelo menos magra, ou forte, ou tal.
né? E aí, quando vem algo fora desse padrão, a pessoa fala, ué, mas você tem certeza que você é professora de educação física? Exatamente. Eu acho que todos os professores podem realmente agora, né, falar que já passaram ou já conheceram alguém que teve essa relação. Ou a gente faz algo que seja no nosso dia a dia, né, porque a gente tem vida normal igual todo mundo, né. E aí fala assim, mas você não é professora de educação física? Então você não pode ficar cansado, não é? Você não pode comer uma besteirinha ali, então podemos sim, a gente, tudo no controle aí. Eu vou caguetar que foi o Thiago que falou isso pra mim hoje. Ah, é? Não foi? Que eu falei que eu estava cansada de um vídeo que a gente gravou, e ele falou, mas você não é professora de educação física? Mas foi brincando aí, né? Não, foi na zoeira, gente. Olha, tô protegendo. Vamos lá. Você alguma vez já foi julgado por alguém que não te conhecia e essa pessoa estava totalmente errada? Você também já fez isso? Qual foi a sensação? Olha, a professora Aparecida fez uma coisa que você vai... Eu não vou falar, eu vou começar, a Mara vai continuar. Criticam o professor de educação física quando são gordinhos. Vocês estão com a gente aí desde maio, né? De maio para cá eu emagreci 10 quilos. Por quê, Mara? Porque um dia ela recebeu uma mensagem falando... Ô, nossa professora, você tá gordinha, foi algo assim. Professora de educação física não faz educação física. E ela física, saiu gordinha. dessa aula arrasada, gente. Eu ainda falei, não, Ju, releva. Mas ela saiu dessa aula arrasada mesmo. E daí pra frente ela fica nesse controle. Na verdade, foi um chacoalhão, porque realmente eu tenho problema no joelho devido ao balé e eu precisava emagrecer. Preciso, ainda estou na luta, gente. Quem está na luta aí, segura a mão, que ninguém solta a mão de ninguém. Mas aquilo ali foi uma coisa, poxa, olha o que estão falando. Não que eu tenha começado a me cuidar mais por conta dessa mensagem, mas foi a gotinha que faltava. Sabe, Mara? Sei. Sabe que eu fico perturbando. E aí nossa, ela saiu dessa aula arrasada mesmo, foi bem no comecinho. Mas vamos lá. A pergunta então aí, né? Você já foi julgado por alguém que não te conhecia? E a pessoa falou alguma coisa de você, ela estava totalmente errada. Gente, qual a sensação disso? Eu acredito que todo mundo já tenha passado por isso, né? Não é possível que a gente nunca tenha passado por isso. Então, vamos lá, eu quero exemplo de vocês. Professora Cristina, aluna Letícia, nono B, Escola Fausto, de São Bernardo do Campo. Vamos lá. Já. Então, ela já conhece alguém que foi julgado. 2, se ela também já fez isso. Sim. E 3, qual foi a sensação? Ruim. Muito, gente. É muito ruim, né? Você ser julgado e, assim, você está certo, está tentando provar algo, ou você foi julgado, às vezes nem dá para a gente contestar porque julgam e pronto. E aí, gente, a gente vem com a questão do preconceito mesmo, né? A pessoa te julgou, te pré-definiu de algo e você nem consegue, às vezes, se posicionar e não é aquilo que falam, porque é isso mesmo, é um pré-julgamento de algo. Tá? Então, a gente vê aí que esses dois, eles andam bem próximos. Imagine na dança, tá? Quando a gente fala dança, já tem aquela questão, mas só um determinado grupo dança, outro não. Não pode, isso pode. Dança de salão é isso, dança individual é isso. Então, aí nós temos estereótipos criados e preconceitos já estabelecidos, que às vezes são difíceis da gente tirar, né? Mas por isso que estamos aqui, diante de vocês, estudantes. Gostei do professor Fabiano. Vamos lá. Meu conhecimento está na cabeça, não na minha barriga. Também acho isso um absurdo e muitas vezes também fui jogado por isso. É verdade. Então, alunos que estão assistindo, um professor de educação física é bom por aquilo que ele conhece e conhece e consegue transmitir, e não pelo corpo que ele tem. Isso. E outra coisa, quando o professor falou do conhecimento, aí, né, que ele deu esse exemplo do profissional ter esse conhecimento, para a gente acabar também com essa questão do estereótipo e preconceito, a gente precisa de conhecimento. Né, conhecer, ir a fundo nos assuntos, e aí sim a gente consegue eliminar essas duas barreiras aí, o máximo da nossa vida. Não é, Ju? O professor Luiz Fernando com a resposta da Amanda. Vamos lá. Da Escola Estadual Parque Jurema, 4 Guarulhos. Sim. 1, sim. 2, sim. 3, horrível.
horrível. A sensação ela é ruim, sim, de ser julgada ou pré-julgada. Todo mundo deve ter parado aí esse minutinho para refletir. É muito ruim você ser julgado, né? Então a gente tem que ter cuidado. Agora imagina uma pessoa que gosta muito de dança ser julgado porque dança, ou porque dança determinado estilo, ou porque está num grupo e não gosta daquele estilo ou daquele tipo de música que o grupo gosta. Então, nós temos essa liberdade aí de escolher, por isso que a gente tem que ter acesso a tudo. E aí eu pergunto, para a gente quebrar alguns paradigmas, vamos lá comigo. Qual a importância de refletirmos, debatermos e propormos mudanças para os preconceitos relacionados à prática das danças de salão? Que tipo de mudanças você poderia sugerir? Então, assim, tem danças que a gente ouve muito. Esse tipo de dança não é para jovem. Como assim? Como o jovem não pode dançar determinado tipo de música? E como os mais velhos, os idosos, não podem dançar determinado tipo de música? Mara, parece que o professor Edilson estava lendo nosso pensamento. Ele colocou assim, ó. Vamos lá. Eu fazia dança de salão com a minha filha e ninguém conversava conosco. 6 meses depois que eles descobriram que ela era minha filha, aí começaram a nos aceitar e conversar com a gente. Talvez por causa da diferença de idade entre eles. E aí ficaram achando estranho. Olha, coisa mais estranha, né, gente? Por que a gente não pode ser feliz? É isso aí, professora. Agora, imagine essa situação. Então, você deu exemplo mesmo da minha pergunta, né, que foi relacionada... Sim. Que foi relacionada à prática da mudança desse preconceito certinho aí da dança de salão. Professor, alunos, verificando até o exemplo dele, né? Que tipo de mudanças nós poderíamos sugerir aí para que isso não acontecesse? Quer dizer, a pessoa tem que se apresentar quando ela entra em um lugar para praticar dança? Olha, eu sou mãe dele, sou pai, eu sou tio, não é? Que mudanças a gente teria que fazer, gente? Vamos lá, Ju. A professora Lúcia falou... Ouvir músicas diferentes, de estilos e épocas diferentes. Eu acho isso também, né? Porque às vezes a gente fica só fechado àquilo que a gente gostava no passado. E aquilo que a gente pode vir a gostar? É uma boa resposta, professora. Sabe que eu nem tinha pensado nessa? De verdade. Porque assim, aí a gente proporciona... por isso que a gente tem que realmente proporcionar aos nossos alunos uma diversidade muito grande, né? E bem bacana, muito bem lembrado, professora. Gostei muito aí da sua interação. Professor Marcelo, o aluno Rafael, do Major Alcir. Tem que ter personalidade. E não consegui. Por que sumiu? Não, é porque está escrito de um jeito que eu não consegui entender. Tá, então, mas vamos nesse foco. Mas a personalidade eu gostei. Nossa, da personalidade, isso a gente vê muito. As pessoas que falam, eu gosto, eu vou vivenciar isso, independente se os outros gostam ou não gostam. Chegou, né? ele arrumou. Oi. É se jogar na pista. Se jogar na Ter personalidade, se jogar na pista. Ô, Mara, gostei. Marcelo, gente, com seu aluno Rafael. Não dá ideia para a professora Juliana se jogar na pista. Não, ela já vai pedir uma música. Aí, não, Juliana. Não, tô quieta. Então, mas é realmente bem interessante esse posicionamento também de você... Claro, né, vocês... a gente menor ainda de idade precisa... responder à família, né? Claro, ouvir os responsáveis, mas nós estamos dizendo na questão de eu gosto de determinada dança, então eu vou conhecer, eu vou promover conhecimento também às pessoas que estão ao meu lado para que elas entendam do tipo de dança que eu gosto, ou se é bacana ou não, e aceitarem, tá? Mas assim, claro que vocês, né, alunos, moram com os responsáveis e devem ter obediência a eles. Entretanto, é legal colocar o que gosta em relação aos tipos de música. Vocês estão me entendendo? A professora Débora, com o aluno Cauã, está arrasando aqui. Ó. Vamos lá. Precisamos debater esses assuntos para as pessoas saberem
o que são e para mudar esse tipo de pensamento. É exatamente o que a gente está fazendo agora, né, Mara? Porque, assim, vocês estão no 9º ano e daqui para frente é só essas questões de diálogos, elas são muito importantes, né? Então, você vai entrar num determinado lugar, numa outra escola e vai saber debater isso mesmo. E nós precisamos sempre colocar esse tipo de assunto, Juliana. Hoje nós estamos falando desse estereótipo na dança, mas a gente pode também falar em um determinado esporte escolhido na escola, em que tem alunos que não querem se sujeitar a praticar porque sofrem preconceitos ou já tem aqueles estereótipos para determinar... Menina não pode fazer futebol. Isso, exatamente. Então, a gente tem que lidar com esse tema, exatamente aí, com essa questão de preconceito e estereótipo, mas nos outros âmbitos que nós vivenciamos, tá bom? Então, hoje a gente está aqui na dança de salão porque estávamos com a dança de salão mesmo. Vamos lá, Ju, tem mais um aqui, ó. Você acha que existe alguma relação entre esses dois conceitos? Então, vamos lá. Estereótipo e preconceito, eles têm realmente relação ou um é uma coisa e outra é totalmente diferente? Bom, nós já conversamos bastante até aqui, né, pessoal? Vamos lá. Vamos, cadê vocês, povo? Vem comigo. Vem com a Pro. Vamos lá, estou acompanhando os slides aqui também, para não mudar o da tela. Antes eu mudava, agora eu já aprendi. Vem com o meu. Sim, professor Rodrigo, a aula do ensino médio amanhã. Teremos a aula do início do nosso 4º bimestre. Ai, ai. Ele lembrou, na verdade, o professor Rodrigo, e eu falei, obrigada, viu, professor Rodrigo? Então, Ju, vamos lá. Convocar o pessoal. O professor José Luiz falou que são diferentes. A professora Maria Cristina falou que travou. Calma. O professor Simvaldo, os dois conceitos andam de mãos dadas. Então, assim, um é um conceito pré-estabelecido, o outro são posições que as pessoas falam acerca de sem conhecimento. E aí, se a gente pensar, fica mais para que vocês reflitam sobre isso, né? Eu não estou aqui para falar se tem ou não, assim, eles estão aí paralelos, a gente consegue falar dos dois, né, intercalando aí os assuntos e que vocês continuem com essa reflexão, tá? Ô, Mara, a professora Laura falou uma coisa que a gente fala muito, assim, né? Até quando a gente está montando as aulas, a gente fala com o ensino médio. Não gostamos porque não conhecemos. Vamos conhecer antes de dizermos que eu não gosto. Então, alunos, não se fechem. Vocês têm um mundo aí aberto que a gente, na idade de vocês, não tinha tanta possibilidade, tanto acesso. Nesse momento, vocês têm acesso a tudo. Tudo está na palma da mão de vocês. Então, permitam-se conhecer coisas legais, coisas diferentes. Quem sabe até você se encanta, né, Mara? É isso a gente mesmo. falou isso muito na aula do samba. Exatamente. Lembra? Vamos lá, então. Vamos continuar aí. A gente está falando... Vamos continuar falando de preconceito. E aí, a gente coloca essa imagem para que vocês possam ver. Após as definições de conceitos, você consegue identificar estereótipos e preconceitos encontrados nas danças? Quais? Então, aí tem a imagem, né, de um grupo, mas depois do que a gente discutiu aqui. Citem para mim preconceitos na dança ou estereótipos que vocês conseguem ver aí nas danças de salão preferencialmente. Mas se achar fora da dança de salão, tratando de dança, vamos continuar aí. Professora Vilma falou que é assim, respeitar todas as diversidades. A aluna Júlia Jesus, da Escola Maria Soares. Tá, deixa eu perguntar, posso usar lousa? Tá, pode? Eu já estou tão assim, né? Porque para mim estava normal de usar lousa, então eu fui liberada para lousa, né? Porque a Juliana vai apontando aí. Deixa eu passar aqui para frente, ó. Nós vamos marcar aqui, ó. Vamos tentar resolver alguns dos estereótipos e preconceitos abordados na interação anterior. Então, fala o que o professor apontou aí, Juliana. Respeitar todas as diversidades. Então, vamos lá. A gente... Ai, peraí, eu venho aqui no cantinho, não é isso? Opa! Aqui. E aí? Isso. Então, vamos lá. Respeito. Certo? Isso. Gente, hoje eu fui bem, vai. Fui bem na lousa. Respeito. Ju, fale mais para a gente do que eles colocaram aí, por favor. A professora Cilândia. Criticar a regionalidade. Críticas regionais. Críticas regionais.
Olha, o professor Claudinei falou da aluna Tairine, da Escola Plácido, Sim. também a respeito do... a respeito do respeito. Então vamos lá. Falou sobre o respeito. Certo. A professora Camila falou sobre empatia. Empatia. Então vamos lá. Tem mais, Ju? Mara, eles estão colocando alguma coisa assim, tipo, do que é o preconceito, por exemplo. Preconceito é um pré-julgamento. Entendi. A Maria está citando um preconceito aí que o pessoal tem bastante. Gordinho não sabe dançar. Então, olhem só aqui comigo. Vamos trabalhar em cima desses 3 pontos que vocês colocaram sobre a pergunta. Mais, posso? Chegou mais? Pode. A professora Roseli, resiliência. Resiliência. Então, vamos lá. E o Claudemir, aceitação. Opa, resiliência e aceitação? Aceitação. Então, vamos lá. Temos alguns pontos encontrados como estereótipos e preconceitos na dança. E a pergunta é, vamos tentar resolver alguns dos estereótipos e preconceitos abordados na interação anterior? Então, vamos lá, Juliana, para o respeito. Vamos ver o que eles colocam aí. Ou, se você escolher algum desses, coloca o nome e a solução. Acho que fica mais fácil, não é, Gil? Vamos ver aí o que eles colocam para a gente. Então, nós temos respeito, críticas regionais, empatia, resiliência e aceitação. Eu acredito que o respeito já é uma solução. Tipo, a pessoa fala assim, ó, respeitar o que o outro pensa. Então, porque assim, o que mais a gente acaba cobrando, não é? E a gente está ali passando uma atividade para os alunos dessas questões de dança. E a gente sempre, é o que a gente pede, né? Respeite o colega, olhe como você aborda. Então, assim, o respeito aqui, ele entra para ajudar, né, na questão das críticas regionais. Então, nós temos que respeitar a cultura regional referente aos tipos de música, aos tipos de dança. Tem que respeitar as pessoas, então você passa a ter mais empatia mesmo, né? E aí, então, respeito, Ju, a gente vai fazer aqui Mais alguém citou? Bastante falou de respeito, mas eu acho que a empatia, a resiliência entram na mesma aceitação, entram na mesma situação, que já é a solução. Porque a gente precisa de tudo isso para entender uma cultura regional, por exemplo. Né? Eu não posso falar assim, eu não gosto desse tipo de dança porque essa dança vem lá de tal lugar. Né? Eu preciso respeitar, eu preciso conhecer, eu preciso ter aquela questão mais, né, da empatia, se abrir, como é que o professor falou? Se abrir para coisas novas. Então, isso aí. A professora Angelina falou assim, ó, ser aceito ou aceita-se. Inclusive, é o nome da eletiva que ela ministra. Então, olha só, gente. A gente propôs aqui para vocês, estudantes e alunos, uma tarefa que pode ser bem... Vocês podem estruturar de acordo com... os professores conhecem vocês melhores que eu e podem, não é, Juliana, direcionar esse tipo de tarefa que vai fazer aí a gente ter uma reflexão maior sobre o que a gente quer trabalhar aqui. Tá certo? Professora Mara não colocou isso para que você copie e isso aqui é o que tem que ser como resposta nessa tabela. Eu tenho trazido algumas atividades assim nessas tabelas para vocês, não de algo que é certo, errado e assim você copia, isso você decore. Não. Nós estamos aqui num momento de reflexão. Isso é um treino, tá? Para que a gente consiga identificar o preconceito, identificar o estereótipo e tentar solucionar. Vão aparecer já ações que nós temos, como apareceu aqui, Juliana? Tenho certeza que sim. E aí vocês, no grupo que vocês têm trabalhado, dá para ter essa discussão e falar, não, olha, igual a professora Juliana, eu falei, assim, a aceitação, eu acho que isso a gente já precisa, porque a gente tem que respeitar, né, procurar conhecer. Então, esse debate ele vai ser saudável e você vai conseguir entender muitos pontos que vão aparecer como estereótipo e muitos pontos que aparecerão como preconceito. Tudo bem, Ju? Posso voltar aqui? Então, a professora Maria Cristina complementou essa aceitação aí. Cada um tem seu tempo. Também.
Também. Nesse caso, algumas pessoas elas se dispõem melhor a praticar determinados tipos de dança. A gente vai dar o exemplo da dança, tá, professora? Outros têm um tempo maior até para aceitar entrar. Mara, sabe o que eu lembrei agora, né? Essa questão da aceitação? Lembra quando a gente fez, acho que a gente fez aquela atividade no tapete lá, né? E aí um aluno mandou assim, nossa, como vocês se dispõem a passar por essa vergonha? Gente, eu e a Ju não estávamos com vergonha, porque assim, quando eu pensei na atividade, eu fui logo perguntar para ela. Ju, o que você acha dessa atividade? Topou, vamos dançar? Vamos dançar. Não foi, Ju? E assim, não é vergonhoso, não. Nós estamos trabalhando, levando para vocês da melhor forma possível. Então, quem tiver curiosidade, assiste. Foi uma aula do 8º ano. Não é, Ju? Nós montamos um tapete de dança aí e a produção nos ajudou. Ficou bem bacana mesmo o tapete de dança. Mas nós não sentimos vergonha, não, viu? Porque a gente até riu bastante depois. Isso é muito presente nas nossas aulas, essa questão da naturalidade, da gente rir mesmo, se divertir. A gente passou da fase da vergonha, gente. Agora a gente se joga Eu ainda mesmo. tenho vergonha, vou te contar, viu, gente? Eu já tô me jogando. É assim, né? Tá aqui, já acabou, vai. Vão rir, vão zoar. Eu morria de medo de virar meme. Depois que foi o primeiro, agora já relaxei. Então, olha só, Ju. Como a gente só tem essa aula e a gente precisa abordar, que isso é bem bacana, eu peguei uma situação, problema que nós temos lá no material deles. Então, a gente vai fazer a leitura. A gente vai tentar solucionar aqui, porque a gente ainda tem mais umas 2 interações aí para discutir com eles, tá bom? Vamos comigo na leitura. Tem lá no nosso material, tá bom, gente? Tanto no livro do professor quanto no livro do aluno. E aí vocês procurem bonitinho com os professores de vocês a referência. Vocês mesmos podem achar a página aí, tá bom? Tem aí marcado a do professor e do aluno. É fácil de achar também essa situação problema. Numa turma do 9º ano do ensino fundamental, na escola Campos Elíseos, o professor de Educação Física propôs aos estudantes que formassem pares que vivenciassem algumas danças de salão, como o forró e o bolero. No início da aula, numa conversa do professor com os estudantes, alguns disseram que nunca tinham dançado e outros que não gostavam de dançar. Matheus e Bruno eram 2 dos estudantes que gostavam de rock e tinham um certo preconceito com danças de salão. Já a Flávia adorava forrosear, mas preferia dançar com a Joana, sua amiga, justificando que elas sabiam os passos e ambas conduziriam a dança. Carlinhos pratica bolero numa academia que fica nas proximidades da sua casa e até participa de competições no seu bairro. Já a Claudinha gosta de dançar, mas reconhece que tem dificuldades com o ritmo. Rubens, que é cadeirante, adora música, mas tem dificuldades para encontrar alguém para dançar com ele. Apesar do cenário bem variado, o professor apresentou para a turma alguns passos básicos das 2 danças, o que despertou a curiosidade de todos. Assim, combinaram que a turma toda iria experimentar as práticas do forró e do bolero. Quando foram para a prática propriamente dita, os estudantes verificaram que a turma, que tinha 40 pessoas em sua totalidade, era composta por 60% de meninos, ou seja, para a formação dos pares, 8 meninos poderiam ficar sem par para dançar. Levando em consideração que todos haviam concordado em participar das danças, o professor solicitou aos estudantes que buscassem alternativas para resolver o problema e para que todos dançassem, sem que ninguém ficasse de fora. De quais formas vocês solucionariam esse problema para que todos participem da dança? Pessoal, os nomes são aleatórios, até mesmo quando eles foram escritos, tá bom? Não é um caso, foi um caso proposto, uma situação, um problema aí. Então, vamos lá. Olha só, Ju, nós temos 5 minutos e eu acho que refletir sobre isso aí vai ser bem bacana, porque a gente também já está caminhando para o final aí da aula.
Vamos lá. Por enquanto Não ele chegou vai chegando, ainda. eu vou falar uma coisa. Sim. O professor Sérgio colocou assim, ó, ontem estava assistindo um filme chamado Ritmo Cubano. E o protagonista do filme era gordinho e sofria preconceito de alguns colegas. E ele mostrou a todos que era capaz e arrasou numa disputa de dança. Então fica a dica, né? Esse filme eu não tinha assistido. Olha que tem bastante filme de dança que eu já assisti. Ritmo Cubano. Bacana, fica a dica aí, né? Para vocês irem atrás também, procurarem esse tema. Professores, dá para trabalhar muito essas questões, né? E a gente acaba trabalhando a interdisciplinaridade aí de uma forma muito ampla. E aí, Ju? O professor Edilson falou de revezamento entre os pares, caso houvesse rigidez entre os meninos. Professores, isso acontece lá na nossa escola? Acontece, não é? Você sabe que quando eu ia trabalhar na escola, lá no Gastão Ramos, escola que eu sou apaixonada, eu passava um filme. E depois do filme, eu ia para a prática de dança de salão. Porque daí, no filme, eles tiravam todos os preconceitos, estereótipos, tudo, dava aquela limpada. Aí eu conseguia puxá-los para experimentar várias danças, assim como a professora Tereza, que falou que em 2017 ela conseguiu fazer 7 pares e os alunos apresentaram 4 estilos de dança de salão no evento da Festa da Primavera. Forró, valsa, tango e hip hop. Então, há solução para esse tipo de casos? Sim, há soluções. Esses dois apresentados, assim, eu tomaria como regra para resolver os problemas se fosse na minha escola. E eu tenho certeza que muito mais virão. Vou deixar aí como atividade complementar umas 3 questões que vão ficar nos slides para vocês. Como atividade complementar, professores, para que vocês passem para os alunos de vocês. As nossas aulas, sempre a gente quer trazer bastante coisa, mas infelizmente o tempo é curto, não é, Juliana? E vai ficar essa aí como atividade complementar e tem mais 2 que vocês vão buscar depois. Porque o homem sofre preconceito no balé. Então, vale a pena entrar em todas as discussões, levando em consideração que a gente está falando de dança, a gente tem a dança de salão, e esse também é uma proposta lá do livro. No nosso livro, a gente trabalha bastante esses aspectos. Tá bom, professores? Então, Ju, vamos pôr o QR Code para que eles possam avaliar as nossas aulas. Tudo bem? Tem QR Code aí? Ah, ok. Então, enquanto o QR Code fica, porque é importante vocês avaliarem, ficam as dicas, professores. Tem 4 interações aí que vocês podem fazer com os estudantes de vocês, que são questões relacionadas a estereótipo e preconceito na dança. Igual essa que eu trouxe, que eu fiz a leitura aí, só que elas são mais simples, são questões que vocês podem abordar. Já dei a dica aí, ó, já dei a atividade bem bacana, ó, colaborei daqui e vocês vão daí. A professora Cibele colocou assim, Gastão Ramos, da diretora Isildinha, uma delícia de escola, gostei muito, uma delícia mesmo, né? Ela dá todos os aparatos necessários para a gente dar aula com qualidade. E ela mora... Bem, eu estou aqui por causa da Isildinha e da Andréia, diretora e coordenadoras, que me ensinaram muito a ser professora. Muito legal. Ju? E aí? Parabéns, ótimo, adorei a aula, excelente aula, muito boa. Tema que precisa ser discutido no nosso dia a dia, concordo plenamente, na nossa vida pessoal, não aqui só na escola. Então, né? É isso aí. Fizemos uma retomada desse assunto que nós realmente precisamos abordar, porque hoje, mais que nunca, nós enfrentamos isso no dia a dia. Né? A gente liga a televisão para assistir alguma coisa, a gente abre ali a internet e a gente sempre está lidando com esse tipo de situações. E nós e os estudantes, nós, a educação, a escola, é que somos capazes de abolir isso aí. Isso aí. Vamos, não é, Ju? Vamos todos Será juntos. que já tem coração aí pra gente? Já tem. Já tem coração? Vê. Senão eu vou ficando por aqui. Eu já agradeço a participação de todo mundo e espero que tenham gostado. E quinta-feira que vem estaremos aqui. Certo? E amanhã no ensino médio. Amanhã no ensino médio. E vamos lá, né? Até mais. Bateu o sinal. Tchau, acabou. Tchau, gente. Recreio. Não, final da aula? Final da aula.